Meu nome é Orlando, tá? Eu sou especializando do CPET em terapia intensiva, primeiro ano, tá bom? E meu tema de hoje que eu vou apresentar aqui nas aulas do THT é terapia hiperosmolar na lesão traumática cerebral, tá certo? Esse é um artigo, né, uma revisão sistemática, né, de estudos randomizados clínicos, que compara a solução hipertônica salina com manitol nos TCEs, né, nos traumas crânioencefálicos, tá bom? E suas implicações no departamento de emergência e também no manejo desses pacientes. Esse estudo é de 2016, né? É uma equipe lá do Canadá que programou ele. E, assim, a intenção desse estudo, na verdade, é tentar avaliar, porque assim, a gente tem essas duas medidas, né, para tratamento de hipertensão intracraniana, tanto a solução hipertônica salina, né, quanto o manitol, certo? Só que não existe nenhum consenso, não existe nenhum estudo que fala assim, qual que é melhor usar, né, qual que é a terapia que traz mais efetividade para o paciente. Na parte de introdução do artigo, né, ele traz alguns assuntos, algumas questões epidemiológicas, certo? Sobre o trauma crânioencefálico, certo? Então, ele fala que é associado a grande mortalidade, né, talvez uma das grandes causas do mundo de mortalidade, tá? Ele traz uma incidência do Canadá, certo? Que acontece em 11,4 a cada 100 mil habitantes. E também no mundo, né, tem uma estimativa de que aconteçam de 27 a 69 milhões de pessoas no mundo que são acometidas com traumatismo crânioencefálico. Também ele traz um custo econômico, né, dos Estados Unidos lá de 2010, esse valor, né, que teve num ano o gasto de 76,5 bilhões de dólares, certo? Aí no artigo também ele traz um pouco sobre a incidência da mortalidade associada à pressão craniana, né? Ele fala que o paciente que tem uma PIC menor do que 20 tem uma mortalidade de cerca de 18,4%. E quando essa pressão craniana aumenta para mais de 40, essa mortalidade também aumenta muito mais, né? Vai para 55,6%. Né? Isso também traz a grande importância do artigo, porque assim, o paciente que sofre trauma, a gente sabe que não necessariamente na hora do trauma que ele vai ter a maior parte da lesão. Isso, a pressão intracraniana, o edema, isso pode aumentar com o decorrer dos dias, né? E a terapia ela serve para diminuir esses efeitos, essas lesões secundárias, do aumento da PIC, certo? Aí ficou maior um pouco do que o quadro, né? Sobre a terapia hiperosmolar, né? Uma coisa que é trazida também é um conceito importante que se baseia no uso, né, das soluções hipertônicas, é a doutrina de Monroe Kelly, certo? É um professor da Universidade lá de Edimburgo, há muito tempo, ele criou essa doutrina, né, junto com o estudante dele. E, assim, ele falou que o volume cerebral mais o volume do líquido, mais o volume sanguíneo dentro é uma constante, certo? Então, assim, tudo que tem dentro da caixa craniana acaba sendo uma constante, esses volumes, tá? E isso implica diretamente, na prática, na distribuição desses líquidos, caso tenha alguma lesão, alguma coisa que aumenta o volume dentro da caixa craniana e acaba diminuindo a complacência, certo? Aqui é explicada essa doutrina em um gráfico, né, num esquemazinho. Aqui é o normal, né, é o volume do líquido, deixa eu ver aqui. Esse daqui é o volume venoso sanguíneo, o volume do líquor, certo? O volume arterial e o volume da massa encefálica, certo? E aí, no segundo gráfico, a gente tem um volume de alguma massa qualquer que começa a crescer dentro do cérebro, e isso faz uma redistribuição, né, dos líquidos dentro da caixa craniana, certo? Para compensamento da pressão, certo? Isso tudo a gente vai demonstrando, né, que quanto mais vai aumentando essa massa, mais vai saindo esses líquidos, né, mais vai se redistribuindo.
vai perdendo o líquor e também o volume venoso, né? Isso fala muito sobre a complacência. Esse gráfico também é muito importante porque ele fala sobre a complacência, certo? Ele é um gráfico de volume intracraniano, né, pela pressão intracraniana. E esse daqui, né, a relação entre o volume e a pressão é o que a gente chama de complacência, certo? Então a gente vê que no começo o aumento do volume não altera tanto a pressão intracraniana. Por causa disso, né, vai se distribuindo todos os líquidos e vai compensando a pressão intracraniana, até que chega um certo momento que diminui a complacência dentro da caixa craniana, né, dentro do cérebro, diminui a complacência e qualquer pequeno aumento de volume cria um grande aumento da pressão intracraniana, certo? É isso que a gente fala também de perda de complacência cerebral. Né? Então, essa terapia osmolar é uma terapia utilizada para pacientes que têm aumento da pressão intracraniana de um modo refratário, certo? A outras medidas, tá certo? O modo com que a terapia hiperosmolar funciona, ela aumenta o gradiente osmolar do sanguíneo, certo? Para tentar fazer com que o líquido, né, o edema, o líquido cerebral, volte para o vaso e diminua o volume cerebral, sabe? Diminuindo a pressão, certo? Lembrando que a terapia hiperosmolar, ela é uma medida a pacientes refratários, né? Que a gente sempre tem que lembrar que existem medidas anteriores a isso, né? Nunca vai ser a primeira medida que a gente vai fazer no nosso paciente, certo? A gente tem que lembrar de manter o paciente com a cabeceira elevada a 30 graus, né? Normoglicêmico, normotérmico. Se o paciente tiver, né, possivelmente entubado, tem que manter ele, otimizar a sedação, né? Se tiver como DVE, abrir a DVE, e caso tudo isso seja refratário, a gente vai pensar em fazer a terapia hiperosmolar. Certo? Dentro das duas terapias que a gente tem usado, né, existe a salina hipertônica. A concentração dela varia bastante, de 3% a 23,4%. Dependendo da concentração, eu vi que o uso poderia ser diferente, né? Quando a salina é usada 3%, geralmente ela é usada em bomba de infusão. E quando ela é usada em 23,4% da concentração, ela é usada em bombas. Ele deixa uma meta, né, de sódio sérico para quando a salina é usada em bomba de difusão, para a gente monitorizar o uso dessa medicação, certo? Existe uma vantagem teórica, né? Vantagem teórica do uso da salina, que ela não causa hipovolemia, né? A paciente que é chocada, a gente recebe muitas vezes paciente que não tem só um trauma craneoencefálico, ele também tem um trauma de abdômen, né? Ou um trauma ósseo, que causa muita perda de sangue, o paciente é chocado. Então, muitas vezes, na teoria, a gente poderia usar a salina para também usar como expansão para esse paciente, né? Porque ela causa menos hipovolemia, ela teoricamente diminui menos o choque desse paciente. Teoricamente, ela não aumenta o choque do paciente, certo? Aí, algumas desvantagens que são teóricas, né? Tá? É o extravasamento do tecido encefálico, é fazer congestão sistêmica e edema agudo. Tá bom? A salina é uma terapia muito mais moderna, assim, no sentido de é usada menos tempo comparado com o manitol. O manitol, que geralmente é usado, então, a 20% da concentração, né? Ele é historicamente já administrado de 0,5 a 1 grama por quilo, né? Podendo ser realizado a cada 6 horas. Aí, o manitol tem algumas desvantagens teóricas, né? Porque, assim, ele pode fazer extravasamento do tecido encefálico também e aumentar, em vez de diminuir o edema cerebral, ele pode aumentar esse edema. Além disso, ele pode causar disfunção renal, né? Tendo que a gente, às vezes, para fazer controle, medir a osmolaridade urinária também. Tá certo. O objetivo, então, desse estudo é avaliar a eficácia desses agentes hiperosmolares, né? Avaliar como desfecho primário, então, todas as causas de mortalidade. E avaliar como desfecho secundário, né? Função neurológica desses pacientes e as incapacidades dele, tá bom?
Além disso, ele avalia também a mudança na pressão intracraniana, na linha de base da pressão intracraniana, tá? Levando em consideração a falha do manejo, né, para diminuir a pressão e alguns eventos adversos. Na metodologia do artigo, ele tinha esses critérios de elegibilidade, certo? Ele escolheu estudos que são prospectivos, ensaios clínicos randomizados, né? Tinha que ter evidência de hipertensão intracraniana, tanto clínica quanto aferida, né? Então, teoricamente, não tinha isso nos estudos mesmo, mas ele poderia, teoricamente, pegar um paciente de pronto-socorro que não tinha sido invadido. Mas nos estudos que foram utilizados, apenas tinha só paciente com aferição da pressão intracraniana, certo? Para entrar também, os critérios era ter um TCE grave, um Glasgow menor do que 8, ter mais de 16 anos, e também o estudo tinha que ter alguma avaliação de maior mortalidade, pela escala de como de Glasgow, ou por essa escala, né, Disability Rating Scale. Então, ficou um pouco fora, né, do quadrante aí. O estudo, então, tudo começou com 433 estudos, certo? E devido a esses critérios de elegibilidade, né, de critérios para selecionar esses artigos, no final sobraram 7 artigos, sendo que 2 deles eram qualitativos e 5 quantitativos, certo? Aqui no screen, né, ele tira os artigos que são pediátricos, que não sabe se é prospectivo, ele vai tendo vários critérios para tirar esses artigos daqui. E aqui vai demonstrando que, no final, esse gráfico é importante para entender que, por exemplo, dos 433, né, isso virou apenas 7 artigos utilizados realmente nessa revisão, certo? Isso traz um N de pacientes muito pequeno, certo? O total de pacientes de todos esses 7 artigos, né, todos esses 7 artigos que ele usou, foram 191 pacientes só, certo? Sendo que o maior tinha só 47 pacientes, tá? A maior parte era TCE mesmo, né, estava encefálico, e uma minoria era de paciente pós-cirúrgico, tá? A maior parte dos artigos eram de centros europeus, e os estudos tinham pequena amostragem. Essa daqui é a tabela, acho que vai ser muito difícil de ver aqui, né? Essa é a tabela, tá? É a tabela mais importante do artigo, né? Ela vai mostrando todos os centros que foram, todas as pesquisas aqui, né? Todos os 7 centros, certo? E aqui ela vai comparando várias coisas entre esses centros, né? Vai comparando a população que foi estudada, certo? Em cada um desses centros, o uso da salina hipertônica, o uso do mannitol, certo? As causas de mortalidade estudadas, tá bom? E também, aqui, na verdade, é sobre as causas neurológicas. Os desfechos neurológicos disfuncionais dos pacientes, e aqui é sobre o manejo da PIC, certo? Então, cada estudo desse, teoricamente, tinha que ter um desses quesitos, né? 3 estudos trouxeram para a gente, então, temas sobre a causa da mortalidade, né? Sobre a alteração da mortalidade. Esse primeiro estudo, então, que tinha 47 pacientes, né? Ele viu que, por exemplo, comparando a mortalidade entre o uso de salina hipertônica e o uso de mannitol, tinha a mortalidade que é salina hipertônica de 27% e do mannitol 24%, certo? Mas quando a gente vai, essa daqui é as causas de mortalidade, quando a gente vai ver, né, a avaliação da função neurológica, ele traz que o uso de mannitol é benéfico comparado com o uso da salina hipertônica, certo? Contrário a esse estudo aqui, né? Esse estudo, ele é de Ishai, certo? De 2008, e ele não traz nada sobre a mortalidade dos pacientes, né? Mas ele também traz essa avaliação da função neurológica dos pacientes. E ele fala exatamente o contrário do primeiro estudo, certo? Então, isso já vai trazendo uma grande dificuldade dessa revisão sistemática, porque não existe uma formalidade de tratamento, né?
uma linha, assim, né? A gente vê, na verdade, na comparação, que o que parece que muda a função neurológica dos pacientes é o Glasgow que foi usado. Por exemplo, no primeiro estudo aqui, o Glasgow inicial dos pacientes que usaram salina hipertônica era de 5, né, a média de Glasgow dele. Então, por isso que talvez nesse estudo, né, o uso de salina hipertônica tenha trazido mais déficits neurológicos do que o uso de mannitol. Ao contrário desse estudo do Shai aqui, que foi ao contrário. Os pacientes que foram usados que foram selecionados para o grupo de salina hipertônica, eles tinham um Glasgow mais elevado, era um Glasgow de 8. Isso. Um Glasgow de 6. Um Glasgow de 6, enquanto os pacientes do uso de mannitol tinham um Glasgow de 4, né? Então, por esse motivo, talvez, que quando esse estudo foi fazer o desfecho dele lá, ele viu que o uso da salina hipertônica trazia mais benefício da função neurológica do que o uso do mannitol, certo? Assim, nenhum estudo desses conseguiu trazer uma diferença importante da mortalidade, que a gente conseguisse falar assim, causa menos mortalidade o uso da salina hipertônica ou o uso do mannitol. Não existe isso, né? É sempre muito próximo, não tem um P significativo em nenhum deles, tá? Esse segundo aqui, esse estudo do Valé, né? Ele traz que os pacientes que foram avaliados em 90 dias, os que usaram salina hipertônica tiveram 40% de mortalidade. E os que usaram mannitol, 50%. Certo? Só que também, assim, é muito difícil a gente avaliar um estudo para o outro. Porque, como eu falei no começo, a salina hipertônica ela pode ter de 3% a 24% ali de concentração. E esses estudos, eles também não tinham uma constante. Todo mundo usava o mesmo tipo de salina hipertônica. Certo? Isso não é verdade. Então, cada estudo tinha o seu próprio modelo de utilização clínica desses agentes hiperosmolares. Certo? Em questão aqui da questão aqui, esse último, né, que está tampando aqui, esse último quadro aqui, ele fala sobre variação e controle da pressão intracraniana, certo? Ele fala, por exemplo, nesse primeiro estudo, ele avalia os pacientes nos primeiros 30 minutos, certo? E ele fala que o mannitol, nos primeiros 30 minutos, consegue diminuir, fazer uma variação maior da pressão intracraniana do que a salina hipertônica, certo? Mas nos outros 120 minutos, ele avaliou primeiro, então, 30 minutos e depois em 120 minutos. No outro 120 minutos, né, ele viu que o contrário acontecia, que parecia que o efeito da salina hipertônica perdurou por mais tempo e conseguiu manter por mais tempo esse paciente com a pressão intracraniana abaixo do que ele desejava, sabe? Então, assim, não dá para ter uma certeza. Uma coisa que é uma certeza que esses artigos trazem é que os dois, eles abaixam a pressão intracraniana. O manejo deles faz com que caia a pressão intracraniana. Só que não tem, assim, qual deles faria reduzir mais a pressão, entendeu? Né? No primeiro momento desse artigo aqui, ele fala que é o mannitol. No segundo momento que ele estudou, ele fala que foi a salina hipertônica, certo? E isso também ocorre nos outros artigos, né? Uma constante que vai mudando, assim, dependendo da concentração que foi usada a salina hipertônica e do momento que foi usada a salina hipertônica como mannitol. Não sei se eu falei bastante, né? Bom, na parte da discussão, tinha muita coisa para falar ali, muita informação naquela parte. Na parte da discussão, a gente viu que nessa revisão não foi possível identificar a diferença estatística, né, entre as duas intervenções, certo? No desfecho secundário, aquele primeiro artigo que eu mostrei, conseguiu esse daqui, né? Ele conseguiu uma diferença estatística aqui na função neurológica. Só que a gente não consegue saber se foi realmente por causa do uso do mannitol ou da salina hipertônica ou se foi porque um paciente de um grupo estava com Glasgow de 4
e o outro estava com Glasgow de 8. Então, assim, ficamos na dúvida, né? O artigo não traz certeza. Então, traz também, junto da discussão, que isso tem que ser, com certeza, mais estudado, com artigos maiores, com amostragens maiores, tá? Não existe, então, uniformização dos resultados, né? Cada um muda, né? Eles mudam a taxa de mortalidade e a sequela neurológica, dependendo do uso da salina hipertônica ou do manitol, certo? Aí aqui embaixo uma coisa que eu já falei, né? O Michai aqui, ele apresentou um resultado totalmente contrário do primeiro estudo, que era o do condição. Nesse gráfico, né, de floresta aqui, ele mostra uma coisa interessante, né? Praticamente todos os artigos que foram colocados no gráfico, eles passam pela variação, pelo índice de confiança, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer, assim, que nenhum deles traz estatisticamente falando, nenhum deles traz o benefício, né? Mostra assim, porque do lado aqui esquerdo é a favor da salina hipertônica, do lado direito é a favor do manitol. E como todos eles passam pelo intervalo de confiança, nenhum deles traz uma eficácia estatística, certo? Para o quadro. Só que parece, assim, né, na avaliação desses estudos, parece que tem uma tendência que os quadros respondam mais à salina hipertônica do que ao manitol, certo? Por mais que não tenha trazido uma relevância estatística, né, parece que tem uma tendência com que talvez mais estudos futuros possam trazer que usar a salina hipertônica seja mais benéfico ou traga mais benéfico no sentido assim de trazer melhor, conseguir abaixar mais a pressão intracraniana ou trazer uma disfunção neurológica menor, certo? Só que isso, nessa nossa revisão de hoje, não conseguiu ser demonstrado. Aqui também é uma coisa interessante que está no artigo, que aqui fala sobre os vieses dos artigos, né? E eu falei, ele tinha vários critérios para ser elegível, né? Tem que ser prospectivo, mas assim, nem todo mundo conseguiu descrever muito bem como que era essa prospecção do artigo dele, sabe? Como que era feito o estudo. Eles falam assim, nosso estudo é um estudo prospectivo, só que não tinha como ter certeza, né? Então tinha esse viés de seleção dos estudos, certo? Então, esse gráfico ele traz essa ideia de que mesmo um estudo, essa revisão sistemática com todos esses critérios, tem dificuldade de achar estudos que sejam uniformes para trazer alguma avaliação realmente efetiva, sabe? Então, assim, uma coisa que também a gente já acabei falando e tinha na discussão é que ambas as soluções hiperosmolares conseguem reduzir adequadamente a PIC, certo? Em alguns artigos tinha que ser feito mais de uma dose, né, de ação hiperosmolar desses agentes hiperosmolar para abaixar a PIC, mas isso também tinha muito a ver mais com a gravidade do quadro do que com a solução hiperosmolar em si, certo? A salina hipertônica parece conseguir reduzir mais a PIC, mas a gente não sabe ao certo qual que é a relevância clínica disso, tá bom? Não tem isso, o estudo não é o suficiente para a gente conseguir achar uma relevância clínica dessa redução da PIC. Então, a escolha deve ser individualizada conforme a familiaridade do serviço, certo? Então, por exemplo, a gente está numa UTI que, ele fala isso no começo do artigo, né? Tem algumas UTIs que usam 50% e 50%, certo? E tem UTIs que usam só a salina hipertônica como dose de reforço, assim, sabe? Como não deu certo, usar o manitol, vamos usar a salina hipertônica. Então, é muito conforme você usa no seu serviço. E também individualizar. Se o paciente está chocado, né? Se o paciente está hemodinamicamente instável, talvez usar a salina hipertônica seja uma melhor opção. Ela consegue fazer um pouco de expansão volêmica, né? Tá? Aí, uma das características dos estudos também, eles estavam avaliando os efeitos adversos, né? No começo, lá dos artigos, eu falei dos começos dos eventos adversos, né? Poderia ser piora da função renal,
né? Poderia ser de congestão, só que nenhum artigo trouxe esse evento adverso. Ou por falta, né, de que eles estudaram isso, ou porque realmente é muito seguro usar essas medicações, né? Talvez seja uma coisa que a gente talvez tenha que pensar mais, certo? Porque talvez seja mais seguro do que a gente imaginava usar salina hipertônica e o mannitol em si. É isso, gente. Esse é o tipo de revisão. Muito obrigado. Oi, gente. Bom dia a todos. Meu nome é Mariana, sou médica intensivista aqui no Complexo Hospitalar do Trabalhador. Primeiramente, Orlando, muito obrigada. Ótima aula. Tá? Eu vou fazer alguns comentários referentes ao artigo e referentes ao assunto. Então, assim, terapia intramuscular, ela é efetiva para baixar a pressão intracraniana. Agora, mannitol ou salina hipertônica, essa pergunta já foi feita em diversos trabalhos, diversos pequenos trabalhos, e nenhum deles chegou a uma conclusão com uma evidência científica importante, né, que tivesse uma forte evidência científica. Então, a gente não tem um ensaio clínico randomizado amplo, que seja multicêntrico, que seja controlado, para poder avaliar isso. O que a gente tem na literatura são pequenos trabalhos, e a gente tem também algumas revisões sistemáticas, essa é uma delas, que juntou pequenos trabalhos, né, e tentou agrupar ele para tentar aumentar esse N e conseguir ter uma significância estatística. Então, a gente vê que é um desafio, porque a gente tem que pegar trabalhos diferentes, em centros diferentes, e pacientes com as mesmas características. Por exemplo, nesse artigo, tem que ser paciente vítima de TCE, com vaso menor ou igual a 8, tem que ter um aumento da PIB, tem que ser randomizado, tem que ser em adultos, não pode ser população pediátrica. Então, somando tudo isso, pode ver que dos 433 artigos, afunilando, chegou em 7. Né? Então, um N pequeno ainda assim, então carece de trabalhos que sejam amplos, que sejam randomizados, para a gente poder ter essa resposta. Então, esse trabalho, ele mostrou que não teve diferença na mortalidade, não teve diferença no desfecho neurológico funcional, né? E que quando a gente considerou o tratamento da hipertensão intracraniana, teve uma tendência que a salina fosse melhor. Então, o que a gente analisa na prática com os nossos pacientes? Vai ser o estado clínico do paciente, essa avaliação clínica que a gente faz é que vai dizer se a gente vai usar salina ou se a gente vai usar o mannitol. Por exemplo, se eu tenho um paciente que ele é vítima de um politrauma, por exemplo, ele tem várias lesões. Além do TCE e da hipertensão intracraniana, ele tem várias outras lesões de trauma, e ele tem uma hipovolemia, ele tem um choque hemorrágico. Né? Se eu fizer um mannitol para esse paciente, ele vai fazer uma direção osmótica, ele vai decretar ainda mais, vai piorar o quadro dele. Então, nessa situação, a salina está mais indicada. Se eu tenho, por exemplo, um paciente que ele já está congesto, ele está nasarcado, ele tem uma insuficiência cardíaca, e por algum motivo ele fez um TCE, tem lá um aumento da pressão intracraniana, para esse paciente, se eu fizer uma salina hipertônica, eu vou fazer uma expansão volêmica, eu posso piorar essa congestão. Então, para esse paciente, o mannitol vai ser mais adequado. Então, sempre a gente tentar individualizar é a melhor coisa. Tanto o mannitol quanto o salina vão baixar a hipertensão intracraniana. O mannitol a gente usa 20%, lembrar que ele cristaliza. Então, se tiver um clima frio, muitas vezes a gente pega um casquinho do mannitol, ele está cheio de cristais. Então, algumas vezes a gente precisa até aquecer o mannitol para poder fazer para os pacientes. A gente usa de meio grama a 1 grama por quilo, e ele vai correr em bolos em torno de 10 a 20 minutos. Tá? Lembrando que ele vai fazer uma diurese osmótica, cuidar para esse paciente não defecar, a gente vai ter que ficar de olho nisso. Pode aumentar a osmolaridade sérica, então também a gente tem que ficar atento com isso. Pode fazer insuficiência renal e faz comorbidite. Então, de preferência, no acesso central. Eventualmente, se eu tenho um acesso periférico bom, eu até posso fazer um mannitol, mas de preferência no central. Tá? A salina. A gente tem um outro problema nas revisões sistemáticas, porque tem trabalhos que usam a salina a 3%, a 5%, a 7,5%, a 20%, e tem trabalhos americanos que usam a 23%. Aqui a gente usa 7%, que a gente faz as 3 ampulhinhas de NSAID por cento num soro físico, e essa mistura que a gente faz vai dar então, essa salina na concentração de 7%. Lembrando que ela é altamente irritante, então a gente não pode fazer no periférico, né? Tem que fazer obrigatoriamente no central. A gente faz um bolos também, aqui em torno de 15 a 20 minutos da mesma forma. O efeito dela vai ser de 90 minutos até mais ou menos umas 4 horas, e a gente fica de olho no sódio. No TCE, a gente pode tolerar uma natremia até 150, 155, não é problema. A gente deve evitar que fique acima de 160. Tem alguns trabalhos que mostram o pior desfecho se o paciente faz uma hipernatremia, né, mais severa, acima de 160.
Também pode fazer lesão renal aguda pela sobrecarga de sódio, pode fazer também uma acidose metabólica hiperclorêmica, né? Lembrando que a gente está fazendo a solução salina é cloreto de sódio, então a gente está fazendo fora desse paciente, e cuidado com a tromboflebite. Mas as duas terapias, elas vão ajudar a diminuir a hipertensão intracraniana. Lembrar que essa é uma parte do tratamento sólido, a gente tem todas as medidas de neuroproteção, os cuidados neurocríticos, a gente pode abrir a DVE, e quando é refratário, a gente vai fazer essas medidas clínicas. Então, para tentar controlar essa pressão intracraniana, para que aquele trauma, a lesão primária do trauma, né, já aconteceu. Essa lesão secundária, que a gente consiga diminuir o máximo possível essa lesão cerebral que ele pode ter, controlando a pressão intracraniana nesses casos. Tá? Mas eu acho que, basicamente, os comentários que eu tenho que fazer são esses. Né? Agradeço, Orlando, pela sua aula, muito boa. Né? Se alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria de perguntar? Muito bom, gente. Muito obrigada. À disposição.